Que Deus abençoe toda a nossa IPB em Carapina e que Ele abençoe também todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amados irmãos, vamos começar a nossa escola dominical lendo na Palavra de Deus o Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Vamos falar com o Senhor? Oremos. Pai Celestial, ó Deus Todo-Poderoso, Deus que opera maravilha, Tu és o Deus dos apóstolos, que opera milagres segundo a Tua vontade, até o dia de hoje. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa família, da nossa igreja, o Deus eterno de nossa salvação. Ao Senhor toda honra, glória e louvor. Abençoa-nos agora, ó Pai, em escola dominical no lar, falando ao coração da Tua igreja, pela Tua palavra. Abençoa cada membro da Tua igreja, cada aluno da escola dominical. Abençoa de modo especial a nossa irmã Dona Edi. Concede a ela a Tua misericórdia e concede a Tua bondade para cada um de nós. Oramos assim, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor com o cântico Alfa e Ômega. Sempre reinando, soberano.
Palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 12, abre a sua Bíblia, por favor, versículos de 1 a 8. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, a Igreja de Cristo nasceu em Jerusalém no 1º século. E desde o 1º século, a Igreja foi perseguida. A Igreja enfrentou dificuldade, ameaças, perseguição, resistência, e assim será até a segunda vinda de Jesus Cristo. Lemos aqui agora em Atos capítulo 12. Os irmãos bem sabem, este livro foi escrito por Lucas, aproximadamente no ano 60. E este texto revela a grande provação do apóstolo Pedro, que maldosamente foi preso por ordem do rei Herodes. Muito bem, hoje nós queremos conversar com a igreja sobre esta temática: como enfrentar a provação. Primeiramente, a igreja precisa orar. Como lemos aqui na Bíblia, em Atos 12, verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração
incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Notemos que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava no lar, em oração, louvando a Deus, clamando, intercedendo. E Pedro recebeu a bênção de Deus. Irmãos, quando Pedro percebeu o livramento divino, ele foi até a casa de uma irmã chamada Maria. E veja o que lá estava acontecendo. Está aqui em Atos 12, versículo 12. Confere na sua Bíblia. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. Portanto, nós vencemos toda a provação com o joelho dobrado em constante oração. E é isto que eu e você precisamos fazer, especialmente no tempo de hoje, quando esta pandemia do vírus corona atingiu o mundo inteiro. E as estatísticas, os irmãos sabem, têm acompanhado, são avassaladoras. Os hospitais superlotados. O mundo parou. Muitos problemas. Mas eu creio, amados irmãos, que Deus tem um propósito soberano para esta situação tão desconfortável para todos nós. E este propósito de Deus, um deles, pode ser, por exemplo, o despertamento da igreja para uma vida de oração constante. Você tem levado a sério a sua vida de oração? Como era a sua vida de oração antes da pandemia? Como será agora a sua vida de oração após a pandemia? Siga o exemplo de Jesus Cristo, homem de oração. Jesus é o nosso exemplo máximo de dedicação na prática da oração. E ele nos incentiva assim, com estas palavras registradas aqui na Bíblia, em João 15, versículo 7, está escrito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Também Jesus falou aqui em João capítulo 16, verso 24: até agora
nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Precisamos, como igreja, orar de forma constante, de forma perseverante. Como lemos em Atos 2:42, está escrito: e perseveravam na doutrina apostólica e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como enfrentar a provação? A igreja precisa orar, tudo bem, mas também a igreja precisa confiar no agir sobrenatural de Deus. Como lemos no texto, aqui em Atos 12, a partir do versículo 7. Acompanha, diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou-se de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Amados irmãos, notamos pela leitura do texto que Deus se utilizou de um anjo para operar a maravilha de tirar Pedro da prisão. E Deus, até hoje, quando Ele quer, Ele utiliza os anjos na operação de algum milagre em nossa vida. Diz lá o conhecido Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu irmão, minha irmã, da forma que Deus quer, Ele age poderosamente em favor da nossa vida, operando milagre, segundo a sua soberana vontade. Mas a igreja não exige o milagre. Ela crê no poder de Deus, mas a igreja
não tem a autoridade de exigir o milagre, mesmo se a igreja estiver passando pela fornalha da aflição. A igreja, na fornalha da aflição, confia no agir sobrenatural de Deus, conforme respondeu o companheiro de Daniel ao rei Nabucodonosor. Está escrito aqui na Bíblia, Daniel capítulo 3, versículo 16. Diz assim, os companheiros de Daniel: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Alguém muitas vezes questiona: já está tudo determinado, então para que clamar por um milagre? A resposta, meus irmãos, é que a igreja deve orar com fé, porque Deus colocou a nossa oração no seu plano. E segundo a vontade divina, Deus tem o poder para atender a nossa oração, operando algo sobrenatural, operando milagres na nossa vida, trazendo a solução para uma enfermidade incurável, trazendo solução para alguma barreira humanamente intransponível. Diz a Bíblia: o impossível para os homens é possível para Deus. Então, a igreja precisa orar constantemente e precisa também confiar no agir sobrenatural de Deus. Assim, crendo, a igreja marcha confiando no poder sobrenatural de Deus que nos prometeu: agindo eu, quem impedirá? Está aqui esta afirmação, esta promessa maravilhosa do nosso Pai, em Isaías 43, verso 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Meus queridos irmãos, eu quero encerrar esta pastoral, nesta escola dominical, dizendo a todos que hoje estamos passando na nossa história por um momento de grande provação, grande amargura. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, Romanos 8, verso 31, lá está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E a nossa conclusão: como enfrentar a aprovação? Resposta: a igreja precisa orar constantemente. E a igreja precisa confiar no agir sobrenatural de Deus. Ainda marquei aqui, para finalizar, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12, nós encontramos estas palavras. Melhor dizendo, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E, finalmente, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus nos abençoe, aplicando sua palavra bendita ao nosso coração. Amém. Vamos encerrar a nossa escola dominical louvando a Deus, cantando o hino de número 92, A Fé Contemplada. Após os irmãos cantarem no lar, louvando a Deus, então uma pessoa no lar fará a oração final. Nesta oração, interceda pela igreja, interceda pelo povo de Deus sobre toda a face da terra. Deus nos abençoe. Amém. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu.
com Deus.